próximo à caixa d'água do bairro, a 1 quilômetro em estrada vacinal. Na propriedade se desenvolve as atividades de bovinocultura, avicultura e o sisteminha Embrapa e o sistema agroflorestal, que é o SAF. A criação de aves de postura e poedeiras e a criação de bovinos leiteiros a pasto, como também a criação de suínos em baias coletivas. O SAF e o sistema e o sisteminha Embrapa, que é composto pelo tanque, a tenda de compostagem, o minhocário e o galinheiro. E também uma área que está sendo preparada para o desenvolvimento das atividades de horticultura. A justificativa. Os sistemas agroflorestais SAF e Embrapa são grandes avanços tecnológicos, pois permitem ao produtor uma autonomia alimentar, enquanto também permite ao mesmo a renda gerada pelo excedente de produção. Ambos os sistemas apresentam técnicas de produção de grande valor científico e de fácil entendimento que ajudam na construção do conhecimento técnico. Então, um dos principais fatores também que me levou a escolher o sistema Embrapa e o SAF como área de estágio, além dos conhecimentos aqui que está sendo dito nesse texto, foram a forma de produção agroecológica, que ali é o que mais caracteriza esses dois sistemas. A forma de produzir sem estar agredindo o meio ambiente, sem estar agredindo ali até a pessoa que consome os alimentos gerados neles. Também o que me levou, outro fator importante que me levou, foi o desenvolvimento das atividades ali, as atividades que são bem interessantes e que me cativaram a estar escolhendo atividades que são realizadas utilizando o que se tem na propriedade, o que se tem ali no entorno da propriedade. Objetivos. Os objetivos que eu tive quando foi para realizar o estágio foi adquirir novos conhecimentos nas áreas de agropecuária, ver na prática conhecimentos que até então só se tinham sido vistos na teoria, compreender melhor como funciona o uso da agroecologia em uma área de produção e poder contribuir de forma significativa nas atividades realizadas do estágio. Nessa última, é como se enquanto a gente estivesse realizando um estágio lá na propriedade, pudesse haver uma diferença, para que o produtor pudesse ver a diferença entre uma pessoa que tem um conhecimento também, que está estudando para adquirir o conhecimento, como é que é o trabalho dela ali, o cuidado, enquanto está realizando as atividades ali desenvolvidas na propriedade. Revisão bibliográfica. A minha revisão bibliográfica, eu dividi ela em duas partes. A primeira parte é falando um pouco sobre o sistema Embrapa e a segunda parte é falando um pouco sobre o sistema agroflorestal, o SAF. O Brasil é um dos poucos países que consegue diminuir a fome em seu território, mesmo havendo muita pobreza. O mesmo tem tido grandes avanços nesse quesito. Segundo dados das atas, extrema pobreza da região norte e nordeste do Brasil, os estados do Piauí e Maranhão somam mais de 795 mil residentes em domicílios agrícolas em situação de extrema pobreza. Sabendo disso, a Embrapa, UFO, FAPE e MIG desenvolveu o Sistema Integrado para a Produção de Alimentos, priorizando a qualidade de vida ao garantir a produção frequente de diversos alimentos, por meio da miniaturização e o escalonamento de produção agrícola. Ou seja, a Embrapa, em conjunto com a UFO, a FAPE e a MIG, tendo conhecimento de que nessas regiões, principalmente na região nordeste do país, hoje em dia o sistema ele é desenvolvido em quase todo o país, mas no período em desenvolvimento do projeto, eles se basearam mais na região nordeste e norte do país, vendo que aquele pessoal ali daquela região tinha terra, muitos produtores ali tinham bastante terra, mas faltava conhecimento técnico para desenvolver as atividades técnicas, faltava conhecimento para eles desenvolver uma atividade que viesse gerar lucro para eles, ou que viesse ao menos suprir as necessidades alimentícias deles. Então, eles sabendo disso, desenvolveram o sistema Embrapa,
que é composto pelo tanque, a tenda de compostagem, o minhocário e o galinheiro, isso nas suas construções mais simples. Aí tem umas mais diversificadas que colocam a criação de ovinos, caprinos, como também a criação de porquinhos da Índia, ou mesmo o gado. Diversificações colocam o gado também. Então, eles sabendo disso, eles desenvolveram o sistema Embrapa com o principal objetivo de atender às necessidades nutricionais e para dar uma autonomia alimentar ao produtor, para dar ao produtor uma forma que ele viesse não estar só dependendo do que era produzido fora de sua propriedade, mas que ele também viesse consumir daquilo que fosse gerado dentro da sua propriedade, utilizando o que ele tinha dentro da própria propriedade dele. Não muito diferente dessa ideia, os sistemas agroflorestais são um dos melhores meios para manter a integridade dos componentes físicos e químicos do solo, garantindo também uma fonte de renda estável e de longo prazo ao produtor, e ainda uma maior segurança alimentar e nutricional, proporcionando ao mesmo produtos de origem florestal lenhosa, como também frutos e leguminosas. O sistema agroflorestal ele não é muito diferente a ideia principal dele, né? Não é muito diferente do sistema Embrapa. Os SAF, eles em sua maioria têm o caráter agroecológico, não é todos, a maioria deles, eles têm o caráter agroecológico que prezam em preservar o meio ambiente ali onde ele está inserido, onde o SAF está sendo realizado, com meio de recuperar áreas degradadas ou de manter a integridade da área onde ele é implantado, para que ele não venha desgastar o solo com o passar do tempo. Também os SAFs, por eles serem plantados nele árvores lenhosas ou árvores frutíferas perenes, eles dão como se diz, eles dão uma produção por maior tempo, em desvantagem com outros sistemas que produzem por um tempo menor, ele vai produzir por um tempo maior, ali dando uma segurança econômica e social para aquele que está produzindo por um tempo maior. Assim também é o sistema Embrapa. Outra coisa importante ressaltar é a produção dele. A produção pode ser vendida, pode ser consumida dentro ali da onde ele está sendo cultivado. Também se aplica ao sistema Embrapa. O excedente de produção do sistema Embrapa é comercializado, ficando de acordo com a vontade do produtor. Se ele quiser comercializar, ele comercializa ou armazena. Essa é um pouco sobre a revisão bibliográfica desses dois sistemas. Os autores deles comentam muito sobre os principais objetivos, que são esses de garantir uma fonte de renda estável e a longo prazo, e também proporcionar ao produtor uma segurança alimentar. Vem, Samuel! Era bem, eu estou aqui apresentando bem uma coisa. Desculpa aqui, pessoal. Eu estou aqui agora, parte 5, descrições das atividades realizadas. Todas as atividades realizadas no estágio supervisionado do segundo ano foram realizadas entre os dias 9 de 2 de 2021 a 26 de 2 de 2021. Essas foram realizadas com muito empenho e comprometimento com a área de estágio. Eu separei as atividades realizadas durante o período de estágio em dois grupos também. A primeira, as atividades que foram realizadas no sistema Embrapa, e segundo, as atividades que foram realizadas no sistema agroflorestal. Aqui eu quis destacar só as atividades que eram ligadas diretamente a alguma das matérias estudadas, ou algumas que não eram, mas também eram importantes, ficando de fora algumas atividades que eu não achei tão essenciais colocar. Então, a primeira atividade era a secagem do sedimentador. Essa atividade era feita diariamente, 2 vezes ao dia, pela tarde e pela manhã. E também ela, no período da manhã, quando você ia realizar, era uma sequência de secagem, secava-se 3 vezes pela manhã,
dividido em 2 turnos, pela manhã e pela tarde. De manhã secava-se 3 vezes seguida, uma atrás da outra. Após realizar a secagem do sedimentador, que era importante para que não viesse se acumular as fezes dos peixes dentro da água, assim a água não ficar muito escura, porque quando a água fica muito escura, ela impede que o peixe se desenvolva bem, por não ter contato, por o sol não bater diretamente neles, para eles não sentirem o sol. Então, ali era o momento que fazia a secagem do sedimentador. Após realizar a sequência de secagens, se colocava uma colher de cal virgem, dentro de um recipiente que havia dentro do próprio sedimentador. Ali esse cal virgem ia agir como um neutralizante na água para neutralizar a amônia ali presente. A segunda atividade é o arraçoamento de aves e peixes. Essa atividade era feita diariamente em dois horários, pela manhã e pela tarde. Para as aves era dado 1,12 kg de ração por dia, divididos em 2 tratos, dando ali mais ou menos meio quilo de manhã e meio quilo à tarde. Cada ave ia se alimentar com mais ou menos 56 gramas por refeição. 56 gramas de ração por refeição. Essa quantidade era dada para evitar que as aves viessem a ficar muito gordas, porque quando as aves de postura engordam muito, elas param com a postura. Os peixes também seguiam quase o mesmo requisito. A gente dava nos 2 horários, ali uma medida de mais ou menos 250 gramas a 200 gramas por cada porção, uma de manhã e outra à tarde. Tem que colocar essa quantidade exata todos os dias. Caso passasse dessa quantidade, os peixes poderiam se engasgar, porque eles não iam consumir toda a ração. Então, a ração ficava sobre a água, absorvia a água e inchava. Aí podia engasgar algum dos peixes. E a ração também não podia colocar pouco, por causa da quantidade de peixes que tinha lá. Tinha que colocar a quantidade certa. Terceira atividade era a pescaria. A pescaria foi realizada 3 vezes durante o período de estágio. Ela foi realizada com o fim de garantir a segurança alimentar dos estagiários, remetendo a um dos objetivos do sisteminha, que é esse, garantir a segurança alimentar. Então, ela foi feita para garantir a segurança alimentar nossa, que ali estava estagiando. O outro objetivo da pescaria também foi controlar a população de peixes. A gente retirou somente os peixes que já estavam mais ou menos no tamanho próximo de abate, não podendo mais ficar ali no sistema, senão ia estar só consumindo a ração e não ia estar mais se desenvolvendo. Quarta atividade, roço de área para o cultivo de hortaliça e seleção de várias de glicídia. E plantio de glicídia em piquete. Eu vou falar dessas duas atividades de um momento só, porque elas foram feitas quase que em conjunto. Então, foi destinado a gente a atividade de roçar uma área que futuramente seria desenvolvida a atividade de horticultura ali. Na área onde a gente estava realizando o roço, também havia crescido glicídios. Então, ao tempo que a gente estava realizando o roço, estava fazendo a seleção das varas que se encaixassem no perfil que a gente estava procurando, que era varas que tivessem um diâmetro ali de 2 dedos de caule a 3 dedos de caule, o diâmetro das varas. E ia separando as varas e empilhando ela, colocando em pé para evitar o brotamento. O brotamento antes de ser plantado, é claro. Então, após essa prática, a gente foi para realizar o plantio das glicídias. A gente separou as glicídias, realizou a abertura de covas. Era somente uma leira de glicídia que vamos plantar. Fizemos uma abertura de covas, adubamos cada cova com mais ou menos 200 gramas de fósforo, e ali logo realizamos o plantio. Um pré-preparo que a gente realizava nas varas de glicídia era cortar na parte superior em bisel, fazer um corte em bisel, e na parte inferior fazer como se fosse para fincar ela, como se fosse um corte de estaca, para fincar ela no fundo da cova, e realizar também cortes paralelos para
para que viesse, para que a planta pudesse emitir raízes futuramente, por através desses cortes. Reposição de composto para um minhocário. Então, no sistema Embrapa tinha a tenda de compostagem. A tenda de compostagem era destinado quase todos as coisas que se decompõem ali pela casa, resto de alimentos, parte de plantas que são herbáceas eram destinadas direto para a pilha de composto, também era destinado ali o esterco bovino recolhido do curral, era destinado ali para a pilha de composto e capim. Após ali um período de 45 dias, o composto ali se transformando, a gente de 15 em 15 dias realizava o revolvimento dele, revolvia toda a pilha de composto, para que viesse ocorrer ali a transformação naquela pilha de composto para virar composto orgânico. Após esse período, ia-se até o minhocário, retirava metade do humus, que ali já tinha se transformado em humus, o composto que era colocado, se transformava em humus, trazia um novo composto, colocava-se no minhocário para servir de alimento para as minhocas. Formação de pastagem em piquete de aves de postura. As aves, elas gostam muito de pastejar, é algo natural das aves. Então, foi destinado a nós a atividade de colocar, de plantar capim ali no piquete das aves, ali do sisteminha, o piquete do aviário. A gente realizou o plantio do capim de forma alternada, colocando eles ali numa distância de mais ou menos meio metro de um pé para o outro. Depois que eles estavam maiores, a gente colocava entre um e outro, plantando novamente o capim, utilizando ali uma cavadeira, selecionando as melhores plantas para plantar, assim deixando ali o piquete com mais ou menos 15 dias sem as aves pastejarem nele, para que o capim viesse se desenvolver bem. Sistema agroflorestal, as atividades que foram desenvolvidas nele. Também vou falar dessas 3 atividades: aplicação de adubo foliar, poda maracujazeiro e identificação de falhas, abertura de cova e plantio, de uma forma geral, porque foram realizadas quase que simultaneamente ali. Então, a poda do maracujazeiro foi realizada, pois as plantas tinham se desenvolvido muito, por não ter sido feito a poda secundária nelas, que é a poda que se elimina os ramos secundários, deixando somente 2 ramos secundários. Se desenvolveu vários ramos secundários ali na planta do maracujazeiro, e houve a necessidade de se realizar a poda. Dentro do ambiente interno dos maracujazeiros se encontrava muito úmido também, não passava sol, nem vento, nem ar, não tinha circulação de ar. Ali a gente realizou a poda com a utilização da tesoura de poda, fazendo o corte de todos os ramos laterais, deixando somente dois, só deixando só um par ir para cada lado, com mais ou menos 1,5 metro de comprimento, cortando nas pontas apicais deles, para que viesse ter o crescimento dos ramos terciários. Ali também selecionando alguns ramos terciários melhor, entre outros, deixando um espaçamento de um entre outro de 20 centímetros e deixando eles a 20 centímetros do chão, para que não viesse a tocar ao chão. Ali estava sendo feito essa poda dessa maneira, a poda secundária do maracujazeiro. A poda ali a gente realizou a poda com o intuito de melhorar a produção do maracujazeiro, de dar uma longevidade para ele, e também para evitar o desenvolvimento de patógeno dentro da área foliar dele, ali próximo ao caule, que são as áreas onde mais ficam úmidos quando o maracujazeiro cresce de forma descontrolada. Após a realização da poda, houve a aplicação do adubo foliar,
para que ele viesse se desenvolver melhor, dar alguns nutrientes, para que ele viesse emitir brotos, que foi o que aconteceu logo em seguida. E ao mesmo tempo também que realizamos a adubação foliar, logo em seguida, viemos identificando falhas dentro do maracujazeiro. Pelo fato do crescimento ter sido descontrolado, algumas plantas não conseguiram competir com outras e acabaram tendo falta de nutrientes, luz, ar e outros fatores que, que estão relacionados ao desenvolvimento das plantas. Então, elas não se desenvolveram bem, algumas. Ao todo, 27 mudas não se desenvolveram bem e acabaram morrendo. Aí a gente identificou essas 27 falhas que ali tinha, realizamos a abertura de covas, ao todo 27 covas, adubando com 200 gramas de fósforo e 50 gramas de cal virgem, para evitar a murcha bacteriana, fechando, deixando descansar por uma semana, e depois realizando o plantio de 25 mudas, que era a quantidade que a gente tinha, faltando 2 mudas para repor a totalidade de falhas. A irrigação de mudas e piquete de haste do mamoeiro. Atividade que era feita quase que diariamente, a irrigação de mudas, era feita uma vez pela manhã e outra pela tarde, exceto em dias que chovia, que não havia necessidade de fazer a irrigação. A água era retirada do tanque de peixes, que é muito rica em nitrogênio e fazia bem para o desenvolvimento das mudas. O desbaste do mamoeiro ocorreu somente um dia e foi feito para fazer o controle ali de plantas, de desenvolvimento de plantas, tirando a planta que não tinha um bom desenvolvimento e deixando somente a planta que tinha um melhor desenvolvimento, usando assim as plantas que foram retiradas no desbate para corrigir falhas que tinham entre as mudas de mamoeiro. Vacinação e vermifugação e ferra do gado. O gado ele é um dos animais importantes ali também no sistema, tanto no SAF quanto no sistema Embrapa. Foi uma atividade extra que realizamos. O gado ali, o esterco do gado é utilizado para fazer mudas, utilizado na adubação de fundação, na construção de canteiros e também na pilha de composto. Por isso a gente realizou a atividade de vacinação para prevenir doenças, vermifugação para prevenir ectos e endoparasitas e a ferra do gado para marcar o gado da propriedade. Resultados alcançados. O estágio supervisionado permitiu-se alcançar novos conhecimentos nas áreas de agropecuária, principalmente nas áreas de fruticultura, avicultura e piscicultura. Os conhecimentos adquiridos serão de grande valia para que se possa desenvolver as atividades em uma área de produção local ou externa do meio de convívio. Também, no período de estágio, foi possível aprender mais sobre o meio de cultivo agroecológico, como também entender como funciona a miniaturização dos sistemas, como fazer um sistema grande se tornar menor, fazer ele uma menor escala, mas que atenda ainda às necessidades de produção. Foi possível entender, conciliar a prática com a teoria, muitas coisas que só sabia na teoria, como poda do maracujazeiro, ali construção de ninhos para as aves, para os pintainhos também. Ali também foi aprendido como está procedendo, seleção de vários de glicidina e outras atividades que só se sabia na teoria, que com a prática foi possível entender melhor e aprender melhor como funcionava. Esse foi um dos principais resultados que eu pude alcançar aí com esse estágio. Reflexão sobre a experiência. Através do estágio foi possível ter uma nova visão da agricultura familiar e do meio de produção agroecológico, chegando à conclusão que não é preciso comprar de tudo para ter-se uma boa alimentação ou garantir a segurança alimentar. Basta produzir de forma inteligente, adotando as tecnologias do entorno que nos cerca, estudando e aprendendo com quem sabe também. Abrir um parênteses aqui para
essa fala aqui que eu tive no final, adotando as tecnologias do entorno que nos cerca e também utilizando aquilo que tem à nossa disposição. Foi algo que eu consegui perceber ali, desenvolvendo as atividades no sisteminha e no SAP, que a gente, quando utiliza daquela excedente ali, daquelas coisas que a gente não dá muito por elas, e traz ela para o sistema, estuda uma forma de utilizar ela, a gente aprende e consegue usar ela de forma inteligente. Assim, primeiro estudando, né, como utilizá-la, como colocá-la ela em nosso sistema. Foi algo que eu consegui aprender desenvolvendo ali as atividades no sisteminha e no SAP, como era a utilização do restante ali da água dos peixes, que era utilizada para a irrigação, que ali também era utilizado a casca do ovo da galinha poideira na pilha de composto, que era utilizado o composto próprio para como alimentação das minhocas. E assim foi indo, algo que eu consegui aprender, que eu consegui entender bem como é que utiliza essas coisas, essas coisas que a gente não dá muito, mas que pode estar trazendo para o nosso meio de produção, que pode estar trazendo, que pode estar se estudando para ser utilizado. Também, durante o nosso período de estágio, foi depositado grande confiança para a realização das atividades, qual foram entregues todas em tempo. E também ali fomos recebidos muito bem pela instituição que nos ofereceu o estágio, o Ciranda. Referências bibliográficas, utilizei 2 cartilhas em um relatório, poder realizar esse trabalho. E é isso. Obrigado pela atenção. Muito bem. Ok, Ítalo. Pode tomar uma aguinha agora, né? Certo. Aí tira a apresentação aí, ou deixa um pouquinho, vai que algum professor queira perguntar, né? Acho que pode deixar um pouquinho. Então, acho que isso, né? Acho que você ficou 28 minutos, né? Quase meia hora, ou seja, quase o dobro do horário estabelecido, mas tudo bem. Vamos então ouvir os professores, né, que vão contribuir um pouco mais com o teu trabalho, ok? Jarbi e Neidilane, quem é que começa? Pode ser a professora mesmo. Tá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que nas minhas aulas nunca eu vi os nomes de todos os alunos assim. Muito bem. E estamos aqui, né, neste dia desafiador, diferente dos iguais, mas estamos aqui firme e forte. A princípio, eu quero parabenizar o Ítalo pela apresentação e também pela escrita do relatório. Desde a primeira vez que ele me enviou o relatório, para eu dar uma olhada, né, para me sugerir algumas coisas e corrigir também, eu já parabenizei ele, a forma como que ele escreve, né? Ele utiliza muito bem dos conectivos, o texto dele é sempre fazendo ligação, de um conteúdo a outro. Então, eu gostei muito da forma como o Ítalo escreve, até comentei com ele que ele poderia seguir tranquilamente a carreira acadêmica, né, a carreira de pesquisador, porque ele escreve muito bem. Acredito que ele teria sucesso aí na escrita de artigos, assim como o nosso professor Andrade. E parabéns, viu, Ítalo? Muito bom o teu trabalho, a tua escrita. Senti um pouquinho, assim, de nervosismo na apresentação, não sei, porque eu acredito que tu poderia trazer para a gente enfatizar um pouquinho mais a parte técnica de cada atividade que tu fez. Mas eu consegui compreender perfeitamente
né, toda a atividade que tu fez, a ordem cronológica das atividades, como foi realizado, diferente dos outros relatórios e das outras apresentações, tu conseguiu frisar a importância de cada atividade e deixar um pouquinho de lado aquela parte pegou-se, uma enxada, e, né, só citou a importância de cada atividade. Eu acredito que todos nós que estamos aqui aprendemos um pouquinho hoje com você. As sugestões eu já fiz, né? O professor Andrade me mandou a última atualização dos relatórios, eu fiz as correções e já enviei para vocês. Já enviei lá, as sugestões estão mais ligadas à parte de estruturação, um pouquinho de formatação. Mas, como falei, a escrita muito boa mesmo, viu? No mais, acredito que é só isso, né? Eu gostei, nessa parte do sisteminha, não só o teu relatório como do Diego, que ainda vai apresentar, eu gostei muito da parte que vocês enfatizaram a importância e trouxe isso à nossa realidade, né? Como algo realmente possível de se fazer. E que traz tantos benefícios econômicos, como também os benefícios sustentáveis, né? Ligados ao meio ambiente. Então, top demais, viu, Ítalo? Acredito que você tenha aprendido bastante durante essa experiência. Passa a palavra aí para o nosso mestre, Darby Firmino. Aceito, minha querida. Certo, então vamos lá, Ítalo, parabéns pela apresentação. Estão ouvindo bem? Tô. Sim, sim. Certo. Parabéns pela apresentação. A gente percebe aí um pouco do nervosismo, mas isso é comum, é normal acontecer, principalmente para vocês aí que estão estreando essa nova modalidade de apresentar um relatório de estágio. Então, algumas observações na tua apresentação dos slides, né? Então, primeiro, na apresentação, eu não sei se foi logo após a vacina do gado, aí tu botou estrada vacinal. Eu creio que seja sinal aí a palavra certa, né? E aí, assim, na identificação, eu não sei se mudou um pouco de apresentar a propriedade, porque antes, a propriedade, o nome dela é Fazenda São Paulo. Aí eu não sei se por conta aí dessas novas administrações se mudou um pouco a questão da informação relacionando ao endereço. Mas isso aí, depois só confirma com o João Carlos, né, para oficializar também aí no material. Certo. Em relação à forma que tu falou, eu achei interessante, tu tem facilidade de apresentar, né, como a professora falou também, de escrever. O nervosismo acaba trazendo alguns erros que é comum acontecer para quem se desafia em apresentar, né? Isso é normal. E assim, alguns termos, né, que devem ter um pouquinho de atenção na hora de apresentar, principalmente na parte técnica, né? Por exemplo, teve uma hora que tu colocou a gente dava comida, né? Então, acho que utilizar alguns termos mais específicos, né, da formação. E a outra coisa é a respeito das fotos, porque assim, tu selecionou, digamos que 3 fotos de cada atividade, né? Mas aí tu colocou uma foto onde eu penso que tu poderia colocar de fato uma foto sobre aquela atividade. Ficaria mais fácil a visualização. Estou falando aí, né, da parte da piscicultura. Tu estava fazendo uma atividade, mas aí a foto que tinha lá era uma outra atividade. Aí, para quem não tem o conhecimento do que tu está falando ainda, tu está sabendo se aquela foto é de qual é das atividades que tu está falando. Para a gente que já tem um pouco de informação, a gente consegue assimilar a foto com o que tu vai apresentar, mas seria interessante tu, nas apresentações, tu colocar essas atividades de acordo com o que tu está falando. A referência, né? Percebe que tu leu, tu estudou, né? Tu se inteirou aí das informações que tinha na referência bibliográfica. Como eu falei no início, você não tem dificuldade de se expressar, então você apresentou as atividades
de forma técnica, né, apresentando aí os objetivos que você fazia em cada atividade. Como a professora também falou, né, a gente aprendeu também um pouco sobre as tuas falas. Algumas outras informações eu coloquei no relatório, então eu vou te enviar e aí tu analisa se é viável fazer alguma alteração ou não. No mais, parabenizar aí pelo trabalho e muito bem. Ok, então. Ítalo, se quiser tirar a apresentação para a gente fechar. Então, isso, gente. Eu acho que podemos seguir nessa linha, né, professores, falando aquilo que for mais importante ser dito oralmente e mandando para os meninos com as observações mais de escrita e tal. Então, eu acho que o caminho é esse. Bom, para fechar aqui, eu gostaria de dizer que, né, o Ítalo deu uma aula, né, ministrou uma aula sobre o que ele fez, porque ele não só disse o que ele fez, ele disse o que ele fez, relacionando aí com o que ele vem estudando na sala de aula. Então a gente percebe, né, assim, bastante propriedade da parte dele no que se refere em externar, em dizer e de forma técnica, né, aquilo que ele desenvolveu, aquilo que ele compreendeu das suas leituras e tal. Então, é muito tranquilo trabalhar com Ítalo, ele é disciplinado, né, é organizado e tem alguns elementos que contribuem muito. Não é só ser inteligente, né, é preciso outros atributos que não é todo mundo que tem. Então, só parabenizar a apresentação do Ítalo e dizer que ele vai atentar para as observações dos relatórios que os professores vão mandar para dar aquela melhorada, né, para a gente ter a versão final. Ok, Ítalo? Então, você pode fazer as suas considerações finais para a gente encerrar esse momento com você. Fica à vontade. Na hora aí, queria agradecer ao Chuan, agradecer aí ao Andrade também por ter ajudado a fazer o relatório, a apresentação, a professora Neidilane, a galera todinha aí que está assistindo aí, me ouvindo, e ao meu parceiro de estágio aí, Diegão, que esteve comigo lá no estágio. Tamo Valeu aí, junto. Diego. Tamo junto. Só isso mesmo. Valeu.